E aí, meus queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, mais uma vez nós estamos aqui para tentar compartilhar, comungar um pouco daquilo que tem nos sustentado, que tem nos trazido esperança, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu estou profundamente satisfeito pelo fato de fazer parte desse momento onde podemos ler a palavra, meditar na sua verdade. Eu queria falar com vocês hoje, coisa pouca, não vou ser muito prolixo, não vou demorar, mas gostaria de falar sobre um dos livros mais importantes, digamos assim, profundamente teológico, um daqueles que eu tenho um carinho muito especial, faz muito tempo que eu venho trabalhando, estudando, para poder compreender, que é o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo. O livro, ele gira em torno de um argumento poderoso, elaborado pelo apóstolo Paulo, que diz respeito, por exemplo, à questão da culpabilidade universal. O apóstolo Paulo coloca todos os homens, todas as pessoas na mesma situação. Depois o apóstolo Paulo vai argumentar a respeito das tendências pecaminosas. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo fala sobre uma outra coisa que é também profundamente emblemático. Aliás, nós temos basicamente quase que 500 anos de história, quando ele fala sobre a questão da eleição incondicional, soberana de Deus. Mas muito bem, quando Paulo fala, e isso para mim é muito significativo, ele fala sobre aquilo que poderíamos entender como sendo gnosticismo, que é a vocação natural de se poder conhecer alguma coisa, acredita-se nisso. O apóstolo Paulo vai falar também sobre a questão agnóstica, ou seja, não existe possibilidade de se conhecer certas coisas. E por último, da questão do gnosticismo, naturalmente, onde há a possibilidade de se conhecer aquilo que não se vê. Ora, dito isto, Paulo coloca na mesma situação tanto judeus quanto gentios. Uns pecavam pelo fato de descumprirem, muito embora tendo conhecido as Escrituras, eles descumpriam aquilo que Deus queria que fosse cumprido. E naturalmente aqueles que eram gentios, estas pessoas simplesmente deixavam de fazer aquilo que poderia ser feito, muito embora o evangelho natural tivesse sido pregado para eles. Então vejam bem que com relação aos judeus, aqueles que conheciam as Escrituras, o apóstolo Paulo deixa isso de forma muito clara no primeiro capítulo do livro de Romanos, ao dizer o seguinte: ora, e como eles, os homens, não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, os quais, conhecendo que são dignos de morte os que tais coisas fazem, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, Paulo está dizendo com isso que grande parte das pessoas que compunham, aqueles que entendiam as Escrituras, pecavam, muito embora tendo conhecimento, e desta forma eles são entregues a um sentimento perverso, como da mesma forma as pessoas que naturalmente tiveram acesso à revelação natural do Evangelho. Ou seja, quando a Bíblia diz que um dia faz revelação a outro dia e uma noite fala para outra noite, sem fala, sem voz, mas mesmo assim se entende a voz. Há um Evangelho que é pregado tanto pelo viés da natureza, quanto pelo viés das Escrituras. É justamente o que Paulo vai dizer. Ora, porque os gentios que não têm lei, quando eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles para si lei,
Isso se torna lei, os quais mostram as obras de Deus escritas nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus haverá de julgar o mundo segundo o seu evangelho. São exatamente estas as palavras do apóstolo Paulo. Mas vejam bem, ele é quem diz que aquele que pela lei pecou, pela lei será julgado. E aquele que sem a lei pecou, sem a lei será julgado. Então vejam bem, tanto aqueles que conhecem as Escrituras, quanto aqueles que conhecem a natureza, independentemente da sua religião, independentemente do seu credo denominacional, essas pessoas estão todas envolvidas, quer queiram, quer não, a um comprometimento com relação ao juízo de Deus. Agora, vejam que um problema, diria eu, que histórico, isso perpassa todas as fases, tanto veterotestamentária quanto neotestamentária. As pessoas tendem a querer pensar que as pessoas devam viver como elas querem. É a partir daí que vai nascer o julgamento. Ora, acredito eu que deveríamos amar mais e julgar menos. Mas eu seria mais enfático ainda dizendo que deveríamos amar sempre e julgar nunca. Porque essa é a palavra que Jesus Cristo nos ensina. Por exemplo, quando ele diz que não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que você julgar, você será julgado. E com a medida com que você medir, você haverá de ser medido. Ora, porque você repara no argueiro que está no olho do seu irmão e não consegue ver a trave que se encontra no seu. Jesus Cristo chama de hipócrita ao dizer que devemos tirar primeiro a trave do nosso olho para que possamos enxergar o argueiro que está no olho do seu irmão. O apóstolo Paulo corrobora da mesma forma, do mesmo pensamento, ao dizer que, portanto, nós somos inexcusável, ou seja, indesculpável, somos imperdoáveis quando julgamos a quem quer que seja, porque nós nos condenamos a nós mesmos naquilo que julgamos os outros, pois aqueles a quem julgamos, nós fazemos a mesma coisa. Diz Paulo, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ora, e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua longanimidade, da sua benignidade, ignorando que a bondade de Deus vai te levar ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia do julgamento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia do juízo e da manifestação de Deus, o qual recompensará a cada um, vejam bem, a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes a verdades e obedientes à iniquidade. Diz Paulo, olha, tribulação e angústia sobre toda alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Mas glória, pois, e honra a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Vejam que Deus, na sua infinita capacidade de conhecer a pessoa, o ser humano, ele não está atrelando ninguém a uma religião específica, mas ele está vendo cada pessoa em particular, na sua subjetividade, na sua particularidade. Desta forma, não importa se você é, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica Romana,
se você é da igreja da qual faço parte, que é a Igreja Batista, se você é da Igreja Assembleia de Deus, se você é luterano, se você é presbiteriano, se você é adventista, vejam que isso não significa absolutamente nada. E significa sim, isso traz um prejuízo, como de fato tem trazido aí ao longo dos tempos, isso traz inequivocamente uma espécie de complexo denominacional. É uma forma de você se achar maior, melhor, por fazer parte desta ou daquela igreja, quando na verdade você deve fazer primeiramente parte do reino de Deus. É o que Deus está dizendo para nós, através das Escrituras Sagradas. Então vejam bem, pois para com Deus não há acepção de pessoas. E nós precisamos entender que para Deus não há acepção de pessoas. Eu acho interessante, e tenho visto isso muitas e muitas vezes durante a minha caminhada. Faz muito tempo que eu faço parte do Evangelho. Mas eu posso fazer uma confissão aqui para todos, faz pouco tempo, muito pouco tempo, que eu conheci o verdadeiro Evangelho, que eu conhecia Jesus na sua plenitude. Isso porque eu tenho visto muitas e muitas vezes. Por exemplo, você conversa com uma pessoa, você não conhece aquela pessoa, você está dialogando com aquela pessoa, você está falando com aquela pessoa. E aquela conversa é uma conversa muito bacana, uma conversa muito legal. Mas em dado momento você descobre, você que é protestante, descobre que a outra pessoa é espírita, por exemplo, que a outra pessoa é católica ou faz parte de uma outra denominação. Então, quando isso acontece, de imediato parece que uma porta se fecha. Há uma separação em função desse complexo que é desenvolvido em função da religião. A religião tem sido uma mola prepulsora, tem sido um divisor de águas no sentido de separar as pessoas. As pessoas deixam de se falar, as pessoas deixam de se gostar, as pessoas deixam de se relacionar, simplesmente porque uma faz parte de uma igreja e outro faz parte de outra igreja. Existe um processo aberto, um mecanismo escancarado, onde se procura de todas as formas tirar a pessoa de uma religião para outra. É o chamado proselitismo. Mas vejam bem, eu acredito que as pessoas podem sair de uma religião e entrar noutra religião. Isso acontece às claras. Não é difícil mudar de religião. O difícil é mudar de vida, é mudar de percepção, é desenvolver uma concepção, uma perspectiva de reino de Deus, onde você possa entender que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ali Jesus Cristo está presente. Ora, Paulo diz, porque os que ouvem a lei de Deus, vejam como isso é bacana demais, os que ouvem a lei de Deus, eles não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de se justificar. Então, quando os gentios que não têm lei, quando eles fazem aquilo que é da lei, eles estão cumprindo a lei, quer queiramos ou não. Então, meus irmãos, o livro de Romanos, ele é um livro espetacular nesse sentido. É o livro que vai dizer, por exemplo, no capítulo 3, no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu analiso certas coisas e hoje eu não tenho dúvidas, ao conversar com amigos em particulares, pessoas que são altamente importantes para mim, e a gente consegue descobrir que, se você for lá bem direitinho, eu poderia fazer aqui uma afirmação que a princípio poderia fazê-lo entrar em choque. Ora, se eu disser que você é ateu, se eu disser que você é herege, você não vai achar bom. Se eu afirmar que você é ateu, que você é herege, você vai ficar com raiva de mim. Mas, meus queridos irmãos, é importante ressaltar que dentro da conjuntura mundial, histórica, todos nós, de alguma forma, somos ateus e hereges para o Deus
do outro. Se você for conversar, por exemplo, com o testemunho de Jeová, o certo é ele, o outro é errado. Se você vai conversar com uma pessoa que faça parte, por exemplo, da Assembleia de Deus, o certo é ele, o errado é o outro. Se você for conversar com qualquer pessoa da Igreja Católica, sem regra, existem as exceções, eles vão acreditar que não existe salvação fora da Igreja. E isso é um dogma de lá. Dessa forma, todo mundo está certo, todo mundo está errado. Creio que é justamente por isso que o pastor Caio Fábio vai dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. É a partir dela que muita coisa vai ser feita de forma equivocada. Grande parte das guerras, grande parte dos problemas de isolamento, grande parte das segregações, grande parte dos preconceitos, dos tabus e etc. Muitos nascem a partir de interpretações equivocadas das Escrituras Sagradas. Por exemplo, se você perguntar a mim, eu não tenho nem dúvida de dizer que de alguma forma eu também sou ateu. Eu sou ateu do Deus que mata. Eu sou ateu do Deus que separa. Eu sou ateu com relação ao Deus que divide. Eu sou ateu com relação ao Deus que escolhe uns para serem ricos e outros para serem pobres. Então, com isso, senhores, nós entendemos, eu particularmente entendo que os escritos de Paulo, especialmente do livro de Romanos, ele é espetacular porque ele vai mostrar que as pessoas são diferentes, que o ser humano é absolutamente ambivalente. Ele tem suas formas, tem seus jeitos. Evidentemente que cada um de nós deve se esforçar para fazer aquilo que é certo, mas sem necessariamente desrespeitar ou cair no erro grotesco de julgar a quem quer que seja, como diz o apóstolo Paulo. E este não julgamento é algo muito importante porque nos traz uma tranquilidade muito especial. É a capacidade que você tem de descobrir que não somos melhores pelo fato de fazermos parte desta ou daquela religião. Você pode fazer parte, não há nenhum problema com isso. Mas antes de você fazer parte de uma denominação, de uma religião, é importante que você faça parte do reino de Deus, que você procure ver o mundo com os olhos de Deus, sem atacar, sem discriminar, sem rechaçar, descobrindo aquilo que Paulo nos ensinou, examinando-nos a nós mesmos. É o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, que todos estão debaixo da maldição e todos podem ficar debaixo da graça. É só descobrir isso. E essa possibilidade, ela existe. Existe hoje para mim, existe hoje para você, a esperança de sairmos da caverna, de deixarmos o calabouço da religião que nos aprisiona e vivermos um evangelho que nos traga vida, vida plena, como disse Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Eu finalizo aqui dizendo algo importante por um teólogo brasileiro chamado Rubem Alves, que diz o seguinte: ora, Deus liberta o homem, a religião coloca a gaiola. Não deixemos que isso aconteça conosco. Tomemos como exemplo aquilo que Paulo nos diz nesta carta. Tanto judeus, religiosos, quanto gentios não religiosos têm seus percalços. Todos são pecadores. Todos podem ser redimidos
bastando tão somente entender que Deus, em última instância, é amor. Que Deus nos abençoe.